A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para ouvirmos a palavra do nosso amado Senhor e Salvador. Meus queridos, nós queremos nesta manhã interagirmos com os irmãos que estão em casa também. Então vai ter um momento aqui, eu vou fazer algumas perguntas e, se fosse possível, eu gostaria que os irmãos respondessem. Irmãos, vai ter um momento, como é uma escola bíblica, devemos ter essa interação. Então vamos ter perguntas para os adultos, tá bom? Para os casais, para os adolescentes e jovens, e também perguntas para as crianças que estão nos ouvindo, tá certo? Então, queremos falar nesta manhã sobre o seguinte título: Vivendo por fé e não por vista. Convido você para que abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundas Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, abra a sua Bíblia comigo também. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vocês, por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a graça, a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vivendo pela fé e não por vista. Somos cidadãos da terra e cidadãos do céu. Temos responsabilidades terrenas e responsabilidades também espirituais. Como temos andado, como temos vivido diante dessas responsabilidades? Muitas vezes esquecemos das nossas responsabilidades para com Deus. Somos dominados completamente pelo ativismo e por aquilo que a mídia dita, esquecendo completamente que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, conforme está escrito em Mateus, capítulo 6 e versículo 33. Como devemos viver de forma agradável ao Senhor. Devemos viver de forma exemplar, pois somos representantes de Cristo, somos embaixadores do Rei Jesus aqui na terra. Devemos viver com o coração no céu e os pés na terra, no sentido de que o que deve governar nossas vidas não deve ser nossas vontades, nossas opiniões, conceitos humanos e tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Como está escrito em Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Não vos conformeis com este século,
É um grande desafio para nós que servimos ao Senhor, para você que serve a Cristo, de estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Devemos parar para refletirmos em como temos vivido. Paulo leva a igreja a fazer uma profunda reflexão em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 5. E ele diz: vejam, examinem se vocês estão em Cristo. Como está a sua vida devocional? Como está seu relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo? Como está seu relacionamento com sua família, com seus pais ou com seus filhos? Como está seu relacionamento com seus irmãos da fé? Como está seu relacionamento com as pessoas na sociedade? Devemos fazer esta reflexão, uma reflexão profunda. Como nós já ouvimos algumas pessoas falarem, ser crente, ser um cristão na igreja é uma coisa, mas ser um crente ou um cristão fora é outra coisa. Mas a vontade de Deus é que sejamos as mesmas pessoas em casa ou fora de casa, na igreja ou fora da igreja. Primeiro ponto, vivemos pela fé quando olhamos para Cristo. Não é possível viver uma vida de fé agradável ao Senhor sem olhar para Jesus, sem sermos contemplados pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, como está escrito em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Uma vida de fé é uma vida que está acima da realidade humana, acima daquilo que pode ser visto. Uma vida de fé nos leva a uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. Eu gostaria de ler com você esse texto. Abra comigo aí a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Diz assim, 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, perseverou como quem vê aquele que é invisível. Certamente aqui fala dos heróis da fé. Moisés foi um deles, um homem que olhou para Cristo, que viveu pela fé. Como devemos viver diante dessas duas grandes responsabilidades, como cidadãos do céu, mas também como cidadãos da terra? Devemos viver como bons cristãos, pois um bom cristão sempre será um bom cidadão. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para os irmãos que estão nos ouvindo.
E se fosse possível, gostaria que você respondesse, tá bom? Os irmãos vão dar essa permissão. A primeira pergunta vai para os casais. E é essa: o que deve marcar um casal que serve a Cristo? No seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o seu esposo, o que deve marcar a vida de um casal que serve a Cristo? Como eles devem viver? Então, a primeira pergunta é para os casais. Então, você pode responder. Vamos ver qual é o primeiro que vai responder. O que deve marcar a vida de um casal que serve a Cristo? Nós estamos em uma EBD. Então, nós vamos, nesta manhã, interagir com os irmãos. Qual é o primeiro casal que vai responder? Estão aí na tela, estamos aguardando. Certo, irmão João Paulo, a fidelidade. Muito bem, irmão João Paulo, parabéns. E o que mais, meus irmãos? O que deve marcar um casal que serve a Cristo? A fidelidade. Correto. Mas temos muito mais atitudes que devem marcar um casal que serve a Cristo. A obediência a Deus. Muito bem. A irmã Marlicena, minha querida esposa, né? Cadê os casais? Olha, estão dormindo, olha. O respeito, Ivonete Ferreira da Silva. Respeito, Henrique Barbosa, perdão, união. Muito bem, o que deve marcar um casal que serve a Cristo? Os irmãos vão colocando aí. Então, os irmãos estão corretos. O amor entre o casal, o respeito, a união, a paciência, perdão, né? Em tudo obedecer a Deus, intimidade com Deus, Miranilde, além desses o amor e o perdão também. Anne Caroline falou a intimidade. Muito bem, meus queridos irmãos. A paciência é algo muito importante entre o casal, a alegria, a sabedoria. Vou colocar aqui paciência, Daiane, a irmã Daiane, paciência. Se é uma coisa que nós, que os casais devem ter, é paciência. A paciência é muito importante. Tem hora que o casal fica agitado, um dos cônjuges, mas devemos ter paciência. E nunca, jamais agirmos de forma grosseira. Se assim agirmos, devemos pedir perdão. A fidelidade, Silene Cruz, Cristiane Cavalcante, oração. Juliana Barros, uma vida íntegra diante de Deus, glorifica a Deus com suas vidas. Fernanda Góes, compreensão. E aí os irmãos vão colocando. Elivane Silva, amizade recíproca, buscando sempre em oração, sabedoria do alto para o convívio. Silvia, aleluia, o zelo um com o outro. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, a próxima pergunta será para... Mas antes, teremos aqui... Eu gostaria de ouvir de vocês, casais. Cite exemplos de casais que marcaram a sua família. Cite exemplos bíblicos, da Bíblia, casais que foram casais irrepreensíveis, exemplares, que marcaram a sua família e até mesmo uma geração. É bem verdade que não é fácil acharmos casais. Sempre alguém, um homem ou uma mulher, foram muito bons, agradaram a Deus, mas na Bíblia não é tão simples, mas existem. Cite exemplos de casais que marcaram a sua família. Pense aí, vamos lá, meus queridos irmãos que nos ouvem, pense e procure aí ver quais os casais na Bíblia que marcaram a sua família, que foram exemplares. Não é uma pergunta muito fácil, mas existem. Está na Escritura Sagrada.
uma dica. Primeiro casal que foi irrepreensível, estão nos evangelhos. Pensa aí, nos evangelhos. Pastor, 4 livros, mas existem. Olha aí, Marlicena, rapaz, essa Marlicena, Zacarias e Isabel. Lucas, está em Lucas, né? Capítulo 1, versículos 5 e 6. Zacarias e Isabel foram um casal que viveram de forma agradável ao Senhor. Olha aí o pastor Wellington Lousada, Maria e José. Rapaz, esses aí estão afiados mesmo. Então, cite mais um aí, mais um. A irmã Juliana, Priscila e Aquila. Muito bem, irmã Juliana, perfeito. Botaram aqui também, irmão Henrique, Boaz e Ruth. Ótimo. Então, a Bíblia fala desses casais que marcaram a sua família e toda uma geração, porque viveram pela fé, olhando para Jesus, olhando para o Senhor, confiando em Cristo. Meus queridos, devemos viver desta forma. Eu gostaria agora de me voltar para os jovens e os adolescentes. Olha, meus queridos. Vamos lá? A pergunta para os jovens e adolescentes. Como jovens e adolescentes podem encontrar firmeza e santidade? Como jovens e adolescentes podem encontrar firmeza na sua vida com Cristo e uma vida de santidade? Vão escrevendo aí, jovens e adolescentes, como é que você deve viver de forma agradável a Deus, firme, uma vida separada de tudo aquilo que não agrada a Deus. Agora é para vocês, vamos lá? Jovens e adolescentes. Pastor Wellington, cadê os nossos jovens e adolescentes? Olha aí. Como jovens e adolescentes podem encontrar firmeza e santidade? Uma vida de firmeza e uma vida de santidade em Cristo. O que eles devem fazer para encontrar essa firmeza e santidade? Olha aí. Iosef, amor, através do amor. É o Wagner, né? Tá ainda se referindo aos casais. Ana Françoane, orando, muito bem. Uma vida de oração. Fernanda, Ana Lúcia, vamos lá, jovens e adolescentes. Através da intimidade com Deus, mas eu quero ver os jovens e adolescentes. Acho que estão usando aí, né? Deve ser o dos pais, né? Certo. Ana Françoane, buscando o Senhor a cada dia. Estão escutando, muito bem, pastor. Vamos, jovens e adolescentes, olhando para Cristo. Ivonete Ferreira, Ana Lúcia, se arrepender de seus atos e ter a certeza do poder de Deus. Eduardo, perseverando. O pastor disse que ensinou ontem, né? Certo, através da fé. Iosef, ainda José e Maria, ainda sobre os casais. Ludmila, está a cada dia mais buscando a Deus. Lucas Davi, Fialho Ferreira, se fortalecendo mais nele por meio da oração e leitura da palavra. Muito bem, exatamente isso. Ana Françoane, fazendo a vontade de Deus. Como jovens e adolescentes devem ou podem encontrar firmeza e santidade. Exatamente isso, orando, lendo a Bíblia, selecionando suas amizades, não mentindo, não xingando, falando a verdade, não se prostituindo, sendo um bom aluno, sendo um bom filho, honrando seus pais, obedecendo seus pais. Muito bem, meus queridos jovens e adolescentes, cite exemplos bíblicos de jovens que foram firmes e lutaram por uma vida
agradável a Deus, por uma vida de firmeza e santidade. Agora, para os jovens, né? Citem exemplos da Bíblia. Exemplos bíblicos de jovens, homens e mulheres que foram firmes e lutaram por uma vida reta, uma vida correta, uma vida santa aos olhos do Senhor. Vamos lá, exemplos da Bíblia. Cite só o nome de jovens que foram diferentes. Olha aí, Anne, Françoane, Daniel, Fernanda, Josué e Caleb. Fabrícia, Daniel também, Marli Daniel, Marli aí é Ana Lídia, né? Fabrícia de Souza, José, Felipe Soares, José, filho de Jacó, Timóteo, muito bem. Foram jovens que fizeram a diferença, foram firmes em Deus. A Bíblia diz que não se contaminaram, não foram perfeitos, tiveram as suas falhas, certamente, mas tiveram uma vida agradável ao Senhor, uma vida de fé, uma vida de firmeza, uma vida de obediência a Deus. Esté, Estevão, e a Bíblia fala de muitos jovens, é verdade, que agradaram ao Senhor, que viveram uma vida de obediência a Deus. Agora a pergunta vai para as crianças. Vamos lá, o nosso horário aqui está passando. Vamos ter uma programação maravilhosa daqui a pouco com as crianças. Tá bom? EBD com as crianças. Então, para as crianças agora, como as crianças devem obedecer a Deus? Vou ter uma pergunta bem simples, para que elas possam compreender. Como as crianças devem obedecer a Deus? Como as crianças agradam a Deus? Como você, criança, pode agradar o coração de Deus? Como as crianças devem obedecer a Deus? Como é que uma criança faz a vontade de Deus? Obedece a Deus. O que é que as crianças devem fazer para obedecerem a Deus? Vamos lá, nossas crianças, vamos acordar as crianças aí, se estiverem dormindo, para participar da escola bíblica, da EBD. Qual vai ser a primeira criança que vai nos responder? Olha, o Jonatas, obedecendo seus mandamentos. Muito bem, obedecendo seus mandamentos. Orando, lendo a Bíblia, ajudando as pessoas. O Jonas de novo, obedecendo os pais. Muito bem. Ana Lúcia, não mentindo, falando a verdade. Ana Françoane, falando a verdade. Salete, fazendo a vontade dele. Não assistir Free Fire, né? Porque não é de Deus. Assina Sara. Muito bem, Sara. Muito bem. Então, tudo aquilo que fere a santidade de Deus, todo filme, né, de violência, que ensina a mentir, ensina a fazer o mal. Então, você, criança, não deve assistir. Tem tantos filmes educativos, tantas histórias, tantos filmes que são preciosos, filmes da palavra de Deus, ensinos preciosos, que devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é agradável a Deus. Fabrícia, aí que se refere a Caio, honrando os pais. Muito bem, Caio. Honrando os pais, obedecendo, Letícia Fontes, obedecendo os pais e a Deus. Riane Vitória aqui, certo. Orando e falando de Deus. Oeston, Ludmila, obedecendo aos pais. Isalete Fialho, é Pedro Levi aqui. Eita, Pedro Levi, muito bem. Obedecendo os pais, é isso aí, Pedro Levi. Obedecendo os pais. Respeitando os pais. Muito bem. Então, agora para as crianças. Cite exemplos da Bíblia de crianças que obedeceram a Deus. Então, você, criança, agora vai citar, né, algum exemplo de crianças que obedeceram a Deus, ouviram a voz de Deus. Crianças que amaram a Deus, amaram o Senhor.
peça ajuda aí os seus pais, tá bom? Papai e mamãe, quais foram as crianças que obedeceram a Deus? Vamos lá? Pense aí, minhas crianças. Pergunte aí aos seus pais. Se você souber, pode escrever. Olha aí, Caio, Samuel, Deus te chama lá do céu. Foi o que o sacerdote falou. Samuel ouviu a voz de Deus ainda criança, você sabia? Então, se você não leu, criança, esse texto, leia. Leia esse texto, que Samuel ouve o Senhor. E foi um grande homem de Deus, um grande juiz, sacerdote no seu tempo. Olha aí, Jonatas, Samuel, todo mundo botando Samuel, né? A Eston, Eliane, Letícia, né? Daiane, Samuel e Salete. Ana Júlia aí é escrava de Naamã. Essa Ana Júlia aí só pode ser filha de pastor mesmo, rapaz. Não tem jeito não. Ela foi lá do fundo ver. Essa Ana Júlia aí tem um dedo aí da mãe dela, com certeza. Ludmila, Samuel, Isalete, aí é Pedro Levi, pastor Jean. Muito bem, Pedro Levi. Davi, Wellington, Jonatas, Timóteo. Tem muitos exemplos da Bíblia, de crianças, ainda muito novos ainda, mas buscaram o Senhor, olharam para Cristo, foram crianças obedientes a Deus. Ok. Como um bom cristão, meus queridos irmãos, de forma geral, devemos prezar pela honestidade, pela obediência às autoridades constituídas, promovendo a paz. Devemos agir de forma humilde, amando o próximo, como foi colocado, perdoando uns aos outros. Segundo ponto, vivemos pela fé quando perseveramos. Isso mesmo, quando perseveramos. Abra sua Bíblia em Romanos 15. Romanos 15, versículo 4 a 5. Então acompanhe aí da sua casa, aí de onde você está. Acompanhe esse texto, Romanos 15, 4 e 5. Diz assim: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução e para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Meus queridos, uma igreja vitoriosa é aquela que vive pela fé. Ela é marcada pela perseverança em Cristo. Perseverança em Cristo nos faz vencer as lutas desta vida. Persevere, confie em Jesus, coloque nas mãos do Senhor a sua vida, a sua família. Coloquemos nas mãos do nosso eterno Salvador a nossa cidade, o nosso país e também o mundo. Devemos orar. Daqui a pouco, logo mais às 12 horas, iremos iniciar uma campanha de oração, 24 horas, orando pelas nossas vidas, orando pela nossa cidade, estado, pelo nosso país e pelo mundo todo, porque nós cremos que através da oração, através do poder de Deus, nós podemos vencer qualquer dificuldade, podemos superar todas as coisas, qualquer luta, angústia, sofrimento, por meio da oração, por meio da fé em Jesus. O Senhor é poderoso para nos conceder a vitória, para nos abençoar,
para nos livrar de todo o mal e para nos ajudar a passarmos por tudo aquilo que tivermos que enfrentar. A palavra de Deus vai falar que a igreja primitiva foi uma igreja que viveu pela fé por meio da perseverança. Eles perseveraram e foram abençoados por Deus, como está escrito em Atos 2:42. E a Bíblia vai falar, Colossenses 1:11, Romanos 12:11, Hebreus 10:35, vai falar de forma muito clara que o justo viverá pela fé. O justo viverá através da sua fé, mediante a sua perseverança em Cristo. Por isso que estamos falando que vivemos pela fé quando perseveramos. Alguém que diz que vive pela fé, mas não persevera, é muito estranho. Não há como viver pela fé sem perseverar. Tudo isso é importante sabermos, mas se não praticarmos, não terá valor algum. Preste bem atenção, estamos caminhando para a conclusão. Se vivermos pela fé, ou melhor dizendo, só vivemos pela fé quando nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos o perdão e a misericórdia de Deus. Alguém que vive pela fé, mas que não se arrepende dos seus pecados, que não clama a misericórdia, que não ora, que não busca a face de Deus, então não é viver pela fé. E a palavra de Deus vai deixar bem claro que cabe a nós o arrependimento e o quebrantamento. Quem vive pela fé tem uma vida aquebrantada, tem um coração arrependido quando peca contra Deus, e tem um coração quebrantado diante do Senhor. Olhe comigo ainda em Salmos 34. Salmos 34:18. Olha o que diz aí na palavra do nosso Deus. 34:18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito arrependido. Só vivemos pela fé quando nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos o perdão e a misericórdia de Deus. Se você não está clamando o perdão e a misericórdia de Deus, então aquebrante seu coração, clame a Deus, busque a misericórdia do Senhor, como está escrito em 2 Crônicas 7:14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Meus queridos, a Deus pertence a misericórdia, a graça e a salvação, e cabe a nós buscarmos a sua face, nos aquebrantarmos diante da sua santidade. Então vamos orar neste momento. Apresente agora a sua vida a Deus. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família. Peça para que o Senhor lhe ajude a viver pela fé, olhando para Cristo. Peça para que o Senhor lhe ajude a viver pela fé, perseverando em Cristo.